Quero convidar você para nós abrirmos a palavra em mais uma das histórias. Eu gosto de contar histórias, vocês sabem disso. E eu tenho incentivado, pelo menos nesses últimos 3 anos, esse é o meu 4º ano aqui, incentivado vocês a gostar das histórias bíblicas. Você que fica lá meia hora rolando vídeo no Netflix para encontrar uma série que seja boa, encontrando uma história legal. Amigos, eu te aconselho a ler a Bíblia. A Bíblia tem histórias extraordinárias que você, às vezes, a gente, na correria de ler ali, não temos percebido, mas é maravilhoso a gente poder perceber a direção de Deus. Então, assim, de maneira muito espiritual, eu espero que a história de hoje, mais uma vez, possa te inspirar. É mais uma daquelas histórias dramáticas, bíblicas, cheias de reviravoltas, familiares, mas a gente gosta assim, né? Então a gente vai entender as histórias e tirar lições para a nossa vida. Pode ser? Então abra sua Bíblia aí, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24. 2 Crônicas 24. É o texto que nós vamos meditar um pouquinho, a história que nós vamos aprender juntos essa manhã. 2 Crônicas 24. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 24. A gente vai entender um pouquinho sobre a história de mais um rei. Então eu vou ler o texto, eu vou grifando algumas frases que são importantes para você lembrar no decorrer da história. Mas como toda a história bíblica, preste bem atenção, como toda a história bíblica, você precisa estar bem ligado, senão você se perde. Então, muitos detalhes. Então, nós vamos aqui conversar, eu vou tentar contar a história assim para ela ficar mais fácil de entender, tá bom? Mas você precisa estar ligado para você conseguir tirar as lições no final comigo. Vamos ler juntos, vamos ler do capítulo, do versículo 1 até o verso 5, diz assim, ó. Joás, como é que é o nome do rei? Joás, já falei sobre vários reis aqui, mas nunca falei de Joás. Joás, ele tinha quantos anos? É novinho, né? É uma criança. 7 anos de idade quando começou a reinar. E ele teve um longo reinado. Ele reinou por quantos anos? 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e ela era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Guarde bem essa frase. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote. Guarda isso. Joiada lhe deu 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Verso 4. Depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro, para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus. E aí, olha essa expressão, presta bem. E ele diz assim, ó, levante dinheiro para que todos os anos façam reparos no templo de Deus e façam isso o quê? Na minha Bíblia diz assim, façam isso depressa. É assim que está aí? Faça rápido, faça agora. Só que aí a Bíblia, nos seus detalhes, tem uma frase. Guarda bem essa frase. O que diz a frase? Porém, os levitas o quê? Não se apressaram. Até aqui. Guardaram a história? Essa mesma história é contada em um outro livro. É praticamente a repetição da mesma história. Porém, ela tem alguns detalhes que é importante a gente citar. Então, me permita ler com você também o que está em 2 Reis, capítulo 12. Vamos ler. Volta só um pouquinho. A gente vai seguir a orientação de acordo com Crônicas, mas eu queria só chamar a sua atenção aqui por causa de alguns pontos do começo. 2 Reis, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Vamos grifando aqui algumas frases para fazer sentido para você. Vamos lá. No 7º ano, acharam? 2 Reis 12, versículo 1. Olha essa frase. No 7º ano do reinado de Jeú. Pastor, por que isso é importante? Eu vou explicar. Mas no 7º ano do rei o quê? Do reinado do rei Jeú, Joás começou a reinar. Quantos anos tinha Joás mesmo quando começou a reinar? 7 anos. E ele reinou por quantos anos? 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Verso 2. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mais uma vez a mesma frase.
todos os dias em que o sacerdote Joiada, o quê? Ah, tem mais uma frase aqui que parece aleatória, mas não é, faz sentido. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Agora olha o verso 3. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incensos nesses altos. Aqui tem uma frase que vai trazer muito sentido no final. Está claro? Vamos ler o verso seguinte. Joás então disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, deverá ser recebido pelos sacerdotes e cada um dos seus conhecidos, o que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. O templo devia ter o quê? Manutenção, é isso que está escrito aqui, né? Verso 6. Mas no 23º ano do reinado de Joás, então vamos fazer um cálculo básico. Quantos anos tinha Joás aqui então? Ele começou a reinar com 7. Aqui ele já estava com quantos anos de reinado? Então ele já estava com 30 anos. Tá. Quando ele estava com 30 anos, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Guardou a história? Então vamos voltar lá para Crônicas, para se deixar a Bíblia aberta aí. Guarda lá, 2 Crônicas 24. A gente vai voltar para esse capítulo, mas antes, você vai olhar para mim, para a gente poder tentar entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Como eu disse, a história de Joás, do rei Joás, é uma história cheia de detalhes, de reviravoltas familiares, de morte, de sangue, tem um monte de história. Mas existem 3 personagens aqui que são coadjuvantes na história de Joás. A gente está falando do rei Joás, mas na verdade existe uma importância muito grande de algumas pessoas que fazem parte da vida de Joás. Eu já citei o nome de um aqui, o nome do sacerdote. Como é que chamava o sacerdote? Joiada, um nome bonito para botar nas crianças. Joiada. E tem mais 2 que vai aparecer aqui na história. Mas para você entender sobre o rei Joás, você precisa entender sobre um outro rei. Então, olha para mim para você entender. Guarda bem. Você lembra que o reino de Israel, naquela época dos reis, era dividido em 2 reinos, certo? Reino do norte e reino do sul. Vocês lembram disso? O reino do norte se chamava Israel. O reino do sul se chamava... Vou de novo, para você não esquecer disso. O reino do norte se chamava Israel, capital. Já ficou mais difícil, né? Vamos lá de novo. O reino do norte se chamava Israel, capital Samaria. Reino do sul se chamava Judá, judeus, Judá. Capital? Jerusalém. O rei Joás era rei de qual reino? Norte ou sul? Sul. Ele era rei de Judá. Está claro? Porém o texto diz que ele começou a reinar no 7º ano de Jeú. Quem era Jeú? O rei do norte. Tá. Só que para mim falar de Joás, eu preciso falar de um outro rei, do norte. Que rei que é esse? Então volta sua Bíblia um pouquinho, e vamos comigo lá no livro de 1 Reis, capítulo 21. Marca a crônica, vai voltar para Crônicas. Mas 1 Reis 21. Eu quero ler somente um versículo, só para que tenha um resumo desse personagem, para você conseguir compreender. 1 Reis, capítulo 21. Olha o que diz o versículo 25, diz assim. 1 Reis 21, versículo 25. Olha o que diz a Bíblia. Nunca houve, acharam aí? Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu, olha essa frase. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque a esposa dele, como é que chamava a esposa dele? Jezabel, que foi para o céu da boca do cachorro, o instigava, diz o texto. Pronto. Pastor, para falar de Joás eu preciso falar de Acabe? Preciso. Porque Acabe foi, diz o texto, que não houve o quê? Ninguém igual a Acabe. Essa frase pode ser boa, mas também pode ser
nesse caso, Acabe, como dizia, era de acabar mesmo. Desculpa o trocadilho. Acabe era um rei mimado. Sabe aquela pessoa que era um adolescente, já velho, mimado. Um dia ele olhou para o vizinho que tinha uma vinha e falou, seria legal ter uma horta ali. Foi falar com o vizinho, para o vizinho vender o terreno para ele, a vinha dele, para ele construir uma horta. E o vizinho falou que não, porque aquela era doação de família, que não queria vender. O que Acabe fez? O que ele fez? Foi para o quarto chorar. Está na Bíblia. Fechou o quarto, ficou chorando e falou, não como mais. Por quê? Porque o vizinho não quis vender o terreno para mim. Isso é postura de quem? Imaturidade, fala a verdade. Aí chega a Jezabel, que era quem dominava a relação, e falou, seja homem, vamos resolver o problema. E resolveu. Como é que ela resolveu? Mandou matar o cara. Pegou o terreno. Eles eram maus. Por que eu estou falando de Acabe? Para você entender a história de Joás. Vamos entender, olha para mim. Quando Acabe era o rei, ele decidiu, ele é rei do norte, ele decidiu fazer uma junção com o rei do sul. O rei do sul, na época de Acabe, servia a Deus, chamava Josafá. E eles decidiram fazer, junto com o rei do sul, uma aliança para poderem cooperar em algumas guerras, porque eles descobriram que juntos eles eram mais fortes. Para selar essa aliança, eles faziam como muitos reis faziam antigamente. Para selar esse compromisso, eles faziam um acordo de casamento. Então, o Acabe tinha uma filha, que chamava Atalia. E o Josafá tinha um filho, por coincidência, que chamava de Jeorão. O que eles fizeram? Casaram a filha de um com o outro. Então, a Atalia casou com Jeorão. Essa união do reino do norte com o reino do sul não era de acordo com a vontade de Deus naquele tempo, mas eles decidiram fazer essa junção. Está claro isso aqui? Entenderam a introdução? Foi só a introdução. Então agora vamos para a história. Vamos lá para a 2 Crônicas de novo. 2 Crônicas, vamos tentar entender aqui um pouquinho essa história. 2 Crônicas, vamos no capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Diz assim. Olha o que diz o verso 20, 2 Crônicas 21, versículo 20, olha aqui. 2 Crônicas 21, verso 20, diz assim. Acharam? É importante você acompanhar na Bíblia, tá? Aqui é a parte inspirada do sermão. Jeorão, está assim na sua Bíblia? Quem era Jeorão? Quem era o Jeorão? Acabei de falar. Era o filho do Josafá, que era o rei do sul, que casou com a filha lá do Acabe com a Jezabel, certo? Jeorão tinha 32 anos de idade quando ele começou a reinar. E reinou quantos anos? 8 anos em Jerusalém. E aqui tem uma frase que para mim é extraordinária, que diz o texto que ele foi o quê? O rei Jeorão morreu e foi sem deixar o quê? Saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Amigo, então ele era ruim mesmo. Porque todo mundo que morre fica bom, é ou não é? Tadinho, era tão bom. Lembrei até da história da viúva que orou para o filho e falou assim, o filho, vai ver se é seu pai mesmo que está ali. Era tão bom, pessoa tão maravilhosa. Diz que ele morreu e morreu sem deixar. Se passou pela vida e não deixou nem saudade, alguma coisa está errada. Não foi enterrado nem no túmulo dos reis. Aqui tem Jorão, que casou com a filha do Acabe. Tá. Quando chega o capítulo 22? No capítulo 22, verso 1, vamos lá entender a história. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias. Quem era Acasias? Acasias era o filho, o quê? Mais moço de Jeorão. Mas pastor, geralmente não assumiu o trono o filho mais velho? Sim, mas neste caso não aconteceu. Por quê? Porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Por quê? Deixa eu fazer um adendo aqui para você entender. Eliseu era profeta no lugar de Elias. Elias foi na época de Acabe, mas Eliseu foi depois. Eliseu ungiu Jeú, lembra de Jeú?
Eliseu ungiu Jeú e deu uma missão para Jeú, quando Jeú foi rei. Falou: Jeú, você vai ficar responsável de exterminar a descendência de Acabe. Porque se a descendência de Acabe continuar no reinado, não vai sobrar povo. Porque eles são maus. E eles vão destruir todo mundo, e vão destruir tudo que foi construído em Israel. Então, a descendência de Acabe tem que acabar. E Jeú tinha essa incumbência. Tá. Olha o que diz aqui o verso seguinte. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha, verso 2, tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por quanto tempo? 1 ano. Reinou pouco, né? Por que ele reinou pouco? Porque ele era mau, e porque ele foi exterminado por Jeú. Olha o que diz o verso 3, a mãe dele, que era filha de honra, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer o quê? Ou seja, Acasias, o rei Acasias, era influenciado por quem? Pela mãe, filha da Jezabel lá, Atalia. Verso 4, então Acasias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como das casas de Acabe, porque eles foram seus conselheiros depois da morte de seu pai para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão. O que aconteceu com Acasias é que ele reinou apenas 1 ano, porque ele era mau, o seu coração era mau, e ele andava de acordo com os conselhos da sua mãe, Atalia, que era filha lá do Acabe. Ok, morreu o Acasias. E aí, pastor? Verso 9, depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: este é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Verso 10. Quando Atalia, agora presta atenção. Presta atenção agora. Aqui vai entrar um ponto principal. Verso 10. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto. Vamos tentar entender aqui. A Atalia era a filha de Acabe com Jezabel, lá do reino do norte de Israel. Só que ela casou com o rei do sul, com o Jeorão, que morreu sem deixar saudade, certo? Ela não era da descendência de Judá, correto? Só que quando ela descobre que o filho morre, ela podia se tornar rainha, sim ou não? Não, porque ela não era da descendência de Judá, e ela não estava na linha sucessória para se tornar rainha. Quem deveria se tornar rei ou rainha? O filho do rei que morreu. Tá. Só que o que ela fez? Olha o coração da mulher. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha que mulher miserável. É filha da Jezabel mesmo. Ela destruiu, resumindo, ela matou os netos. Quem que era a descendência? Não era neto dela? Ela destruiu os netos. Para quê? Para assumir o poder. Tem que ter um coração muito, Deus que me livre e guarde, hein? Tá. Verso 11, mas, presta atenção na história. Mas Jeuzeba, filha do rei, filha de quem? Filha de Jeorão, com outra mulher, que não era Atalia. Jeuzeba, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu, junto com a sua babá, numa câmara interior. Assim Jeuzeba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante quantos anos? 6 anos, e Atalia fazia o quê? Reinava no país. Você entendeu a história aqui, não? Deu para entender? Quando Jeuzeba, que era a esposa do sacerdote, como é que chamava o sacerdote mesmo? Joiada. Quando a Jeuzeba, esposa do Joiada, só nomes bonitos, quando Jeuzeba, esposa do Joiada, viu que a Atalia ia matar os netos, viu um menino de 1 ano, chamado Joás. O que ela fez? Pegou o menino e fez o quê? Escondeu com a babá,
falou, vem cá, fica com ele, e escondeu dentro do templo, escondido dentro da igreja. Porque a Jeoseba era filha lá de Jeorão, mas tinha um coração bom, se casou com um sacerdote. Está claro até aqui? Quantos anos Joás teve que crescer escondido? Não é fácil para uma criança. Mas por 6 anos, Joiada, o sacerdote, e Jeoseba, a esposa dele, cuidaram de Joás como um filho. Cuidaram dele. Durante esses 6 anos, Atalia, a mulher a filha do Acabe, reinou por aquela região e fez o que era mal, tá certo? Só que chegou um tempo que o povo não estava aguentando mais Atalia. Aí Joiada entendeu, falou, eu preciso agir. Quando Joás cresceu o que para eles era a maioridade daquela época, 7 anos, quando o caráter estava formado, falou, agora é a hora, vamos dar um jeito. Aí chegamos no capítulo 23. Capítulo 23 da história, Joiada, o sacerdote que cuidava de Joás, falou, chegou o momento. Verso 1, no 7º ano, o sacerdote Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100 e falou, nós vamos ter que dar um jeito de colocar Joás como rei, tirar a Atalia da jogada. Interessante. Então, o sacerdote Joiada, verso 9, o sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os escudos menores que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa de Deus. Ele conseguiu ter o apoio das forças armadas na época. Verso 10. Então dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito do templo até o lado esquerdo, até o altar, até o templo para rodear o rei. E então trouxeram para fora o filho do rei. Foi quando Joás saiu do esconderijo. Tiram Joás. Chega a Joiada com Joás de 7 anos e fala assim, ó, vocês pensaram que não teria descendência de rei? Tem, nós escondemos Joás. Joás foi guardado durante esses 6 anos para ser rei, e nós queremos coroá-lo como rei. E o povo que não estava aguentando mais Atalia falou, então ele é o rei. E coroaram Joás com 7 anos, verso 11. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram a coroa na cabeça dele, entregaram-lhe o livro do testemunho, que é os 10 mandamentos, e o constituíram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram, o quê? Viva o rei! Então o menino de 7 anos sai do esconderijo para ganhar uma coroa. Está clara a história? O que você acha que a Atalia fez? Ficou feliz? Verso 12. Quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna à entrada. E os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores, com os instrumentos musicais, dirigiram o canto dos louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou, traição, traição. É de dar risada, não é? A mulher que matou os netos para ser rainha, está reclamando de traição. Então o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães, e todos que seguiram a rainha Atalia saíram do arraial e foram mortos do lado de fora do arraial, e Atalia foi morta. Verso 16, Joiada fez uma aliança entre si mesmo, todo o povo e o rei, para que ele se tornasse, o quê? O povo do Senhor. O que Joiada fez ao colocar Joás como rei, foi fazer com que existisse um compromisso para que todos se voltassem de novo para Deus. Entenderam a história até aqui? Só que Joás, com 7 anos, não tinha condições de reinar. Então, quem de fato era um baluarte, uma força, uma coluna para que Joás fosse um bom rei, era quem? O Joiada. E durante o período que Joiada estava ali dirigindo a vida de Joás, o texto bíblico diz que Joás foi um bom rei, fez o que era reto. Aí chega na cena que nós lemos. Quando Joás cresceu, se tornou adulto, e quando ele já estava com uns 30 anos, ele falou, a gente precisa agir agora porque o templo está sem manutenção. Durante os últimos reis, ninguém cuidou do templo do Senhor, nós precisamos agir. Então ele pede de novo para que o povo entregue os seus recursos de acordo com a lei bíblica, devolvesse de novo os dízimos, as ofertas, entregasse de novo a orientação de Deus para que o templo tivesse manutenção, para que a casa de Deus voltasse a funcionar. E ele pede para os levitas, vamos fazer isso rápido. Só que os levitas não se apressaram.
Aí, aqui é a primeira vez que Joás meio que afronta Joiada e fala: Joiada, chamou Joiada e falou: Joiada, eu dei uma ordem para os levitas e eles não seguiram. O senhor precisa agir. E Joiada ouviu Joás. E aqui a cena diz que eles conseguiram juntar as pessoas e o templo foi reconstruído, foi reformado. O templo voltou a funcionar no reinado de Joás. Joás foi um ótimo rei quando isso aconteceu, até que uma cena muda tudo. Que cena é essa? Verso 15, capítulo 24. Estou chegando no final da história. Olha o que aconteceu nessa cena, presta atenção. Joiada morreu após uma longa velhice. Quantos anos tinha Joiada? 130 anos de idade quando morreu. Então o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo. Joiada era considerado pelo povo mais do que um líder espiritual. Ele tinha uma influência, uma referência. Só que quando Joiada morre, com 130 anos, acontece um abalo emocional em Joás. E aí Joás muda da água, não tem essa expressão? Não, muda da água para o vinho. E vinho, vinagre. Verso 17. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Verso 18. Então abandonaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Azará e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Lembra do Joiás que fez uma reforma para que o povo voltasse a Deus, reconstruísse o templo, reformasse o templo? Quando Joiada morre, Joás começa a ser influenciado por outros amigos, líderes de Israel, e ele muda da água para o vinho, e ele volta o povo para a adoração aos deuses. Porque você lembra lá em 2 Reis que nós lemos, presta atenção, que nós lemos assim: ele mandou destruir os postes ídolos, menos os da onde? Os do alto. Quando ele recebe a orientação do povo, ele lembra desses postes ídolos do alto e manda o povo para os altos para voltar à adoração a Baal. A única coisa que ele não tinha destruído. Está entendendo ou não? Aí o que Deus faz? Quando Joás muda da água para o vinho, o que ele faz? Verso 19. Mas o Senhor lhe enviou profetas para reconduzir a si, e estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram o quê? Deus mandou vários profetas para falar com Joás. Joás, não é assim, o que você está fazendo, menino? Olha o que você aprendeu com o sacerdote Joiada, olha o que aconteceu, por que você está fazendo isso? E Joás não atendeu. Aí Deus deu uma última chance para Joás. Qual foi? Aí ele foi mexer no coração. Olha essa cena. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Quem era Zacarias? Filho do sacerdote Joiada. Se Joás cresceu no templo com Joiada, possivelmente esses dois cresceram o quê? Eles eram como o quê? Como irmãos. Então Deus, para uma última chance para trazer Joás de volta para Deus, o texto bíblico diz que Deus manda quem? O Espírito Santo agir e tomar conta de Zacarias, para que Zacarias possa fazer uma advertência para que Joás volte para Deus. Então Zacarias ficou em pé diante do povo, ele disse assim, olha o que diz o texto: assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. O que Zacarias está fazendo é dar uma advertência para chamá-los de volta. Mas aí o verso 21 diz que qual foi a resposta de Joás? Conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. E ao morrer Zacarias disse: o Senhor verá isto e o retribuirá. E viu mesmo, porque naquele mesmo ano Joás acabou sendo morto e nem foi enterrado junto com os reis.
de Judá. História começa bem, fica triste, volta a ficar bem e termina triste. É um altos e baixos, né? Você conseguiu entender a história? O Joás, quando recebe a advertência de Zacarias, que cresceu com ele como irmão, ele estava com o coração tão fechado que ele manda apedrejar Zacarias. Acho que nem Zacarias acreditou aquilo que estava acontecendo. Pastor, nossa, misericórdia. Tá? O que podemos aprender dessa história? E é sobre isso que eu quero terminar minha mensagem. Vamos tirar as 3 lições. Poderia tirar muitas, né? Acho que você mesmo já tirou algumas aí dessa história para vocês. Mas eu tentei resumir em 3 lições que para mim são extremamente importantes para a gente. Primeira lição: Deus tem pressa? Deus tem pressa? Tem hora que parece que sim, tem hora que parece que não, né? Para algumas coisas parece que não, porque nós comparamos Deus com o nosso tempo, e Deus não existe tempo que consegue mensurar o tempo de Deus, correto? Mas a Bíblia fala que Deus tem pressa. Deus tem pressa para quê? Deus tem pressa para salvar. Tudo que Deus puder fazer para salvar os seus filhos, Deus vai fazer. Joás, quando percebeu que ele já estava com 30 anos e o templo ainda não estava, ele chama os levitas e fala: gente, vocês têm que se apressar. É como se ele, usado por Deus, Joás, usado por Deus, dissesse assim: Deus tem pressa, e vocês estão aí fazendo nada. E mais uma vez a resposta do texto que nós lemos é a característica muito comum de hoje em dia, porque Deus tem pressa, mas os levitas o quê? Não se apressaram. Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa em salvar. Agora, você tem pressa? Você tem pressa? Eu vou dizer para você, você tem pressa. Você tem pressa para as suas coisas. Nós vivemos um tempo da pressa. Tudo tem que ser rápido, é ou não é? Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que acontecer no nosso tempo. Olha como é que nós estamos treinando nosso cérebro. Eu estava pensando isso esses dias. Até ouvi uma palestra sobre esse assunto. A gente está treinando o nosso cérebro para uma velocidade. A gente só escuta áudio em 2 vezes. A gente quer acelerar as coisas. Você olha aquela mensagem, pode ser 1 minuto. Você tem que ser rápido, porque eu tenho pressa. Fala rápido, rápido. A gente não senta mais na mesa para comer com calma. A gente come em pé, senta no sofá, porque tem que assistir o jornal, responder a mensagem, comer de um jeito, sair correndo, olhar o horário do ônibus, não sei o quê. Olha como é que você passa horas ali mexendo no seu Instagram, no TikTok, subindo videozinho, subindo o dedo para cima. E em 3 segundos você define se aquele vídeo é legal ou não. É um julgamento rápido. Começou, esse é legal, vou assistir. Tá, mudou, não, esse não é legal, não vou mudar. Mudou. Aí por isso que você vem para a igreja, não dá para mudar o pastor. Deixa eu ver se vai ser bom. Não passa. Porque nosso cérebro tem que ser rápido, as coisas têm que ser rápido. Mas amigo, você está percebendo que isso está matando a gente? Porque nós nos apressamos com as nossas coisas. Mas quando Deus vem e fala assim: e com as minhas? Você está preocupado com as minhas coisas? Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, vai comigo rapidinho. Apocalipse capítulo 14, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 14, versículo 6. Sem pressa. Obrigado. Mas se eu passar aqui, o povo vai embora. Verso 6. Olha o que diz o texto. Vi outro anjo fazendo o quê? Voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O que o anjo está fazendo, amigos? O que o anjo está fazendo? Você acha que ele está voando que nem helicóptero, que nem jato? O que você acha? Ele está rápido, amigo, ele está voando, porque ele tem o quê? Pressa. Deus tem pressa em salvar. Amigo, cada segundo que eu deixo de pregar o evangelho, alguém morre sem conhecer Jesus. Agora morreu alguém, em algum hospital do Rio de Janeiro, em algum acidente de trânsito, em algum assalto, em algum lugar, aconteceu um acidente, alguém morreu sem conhecer a Deus. E alguém que amanhã eu poderia
ter encontrado, mas se eu tivesse pressa, eu tinha encontrado com ele hoje e perdi a chance. Deus tem pressa em salvar, Deus tem pressa porque Ele sabe que o nosso tempo passa rápido. As coisas mudam de um dia para o outro. Você conhece pessoas que num dia você está falando com ela, no outro dia você recebe uma notícia triste. A vida é assim. Só que a gente tem pressa com as nossas coisas, tem que ganhar dinheiro, tem que construir o nosso império, a nossa casa tem que construir rápido, tem que trocar de carro, as coisas, é o nosso jeito. Tá bom, você tem o direito de construir o seu jeito, mas e o tempo de Deus? Você tem pressa para Deus? Você tem pressa para fazer a vontade de Deus? Para cumprir o chamado do Senhor, cumprir a missão que Deus colocou no teu coração? Porque Deus tem pressa em salvar. E eu posso dizer mais para você: Deus tem pressa em salvar você. Pedro diz: Deus não está demorando, Ele está sendo paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amigos, a gente precisa entender que o tempo que nós estamos vivendo precisa nos levar para uma ação mais ativa. Nós estamos omissos, assistindo o culto, voltando para casa, escolhendo: se não gostei, vou trocar, vou olhar, mudar de igreja, vou fazer desse jeito. Mas e o que eu tenho feito para a minha sociedade? Eu vou morrer sem deixar saudade? O que eu tenho feito para as pessoas que estão ao meu redor? O que eu posso fazer para mudar o lugar onde eu estou, o meu trabalho, para ser uma luz onde eu estou na faculdade? Isso é importante para a gente poder entender o tempo que nós estamos vivendo. Você tem pressa? Segunda lição: você precisa acreditar na sua missão. Joás tinha uma missão, tinha ou não tinha? Tinha? Tinha. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus é que Jesus, o Messias, viria na tribo e viria da descendência de quem? Descendência de quem? De Davi. Joás era descendente de Davi. Atalia não era. Se Joás tivesse sido morto para Atalia, a descendência de Davi seria destruída, não teria nenhum descendente de Davi. Por isso que Joás dá 2 esposas para ele: vai, faz filho, precisa crescer a descendência, porque Jesus teria que vir dessa tribo. Então, na verdade, Joás, ele não era simplesmente um rei, ele estava sendo chamado por Deus para ser fruto de uma profecia bíblica. Ele precisava continuar a linhagem. Jesus viria dessa linhagem. Joás tinha uma missão para cumprir, tinha algo para ser realizado através da vida dele. É importante entender isso. Mas só que chegou um momento em que Joás meio que perdeu o foco da sua missão. Deus acreditava nele, Joiada acreditava nele. Mas aqui tem um grande detalhe: que chegou um momento em que Joás se perdeu por causa de um baque emocional muito forte. A morte de Joiada mudou muito a cabeça de Joás. E aí eu fui pesquisar sobre esse assunto. Até liguei para um psicólogo, liguei para um ancião da igreja aqui, Virgílio. Falei: Virgílio, me explica. A psicologia explica alguém que muda o comportamento na morte de alguém? E ele me falou: explica. Existem muitas pessoas que não sabem lidar bem com o luto. E tem gente que, quando passa por uma situação traumática, e o luto é uma situação traumática, ela tem reações diferentes daquela situação traumática. E ela pode reagir de maneira diferente a essa situação, a ponto de mudar completamente. Eu conheço pessoas que era de um jeito, e depois que a pessoa morreu, ou que alguém que tinha uma autoridade sobre ela morreu, ou que tinha uma dependência emocional dela, e ela foi para outro caminho. E várias coisas explicam isso. Uma delas pode até ser uma autoridade abusiva. Alguém que se sentiu livre depois da morte de alguém e pensou: a partir de agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Outros pode ser até uma frustração, porque não construiu ter as suas próprias vontades no decorrer da história, e aí chega um momento que ele fala assim: agora eu vou tentar construir do meu jeito. Ou fraqueza, porque depois da morte ele percebeu que ele era tão dependente emocionalmente de alguém, que agora ele precisava continuar sendo influenciado. E como as influências que ele conseguiu construir eram más, ele se tornou mal. Não porque ele era mal, mas porque as influências o levaram para o mau caminho. Deu para entender, não? Então assim, só que isso pode ser para o luto, pode ser para a morte de alguém, pode ser da dependência, mas pode ser por muita coisa. Pode ser separação, pode ser a morte de um filho, pode ser uma mudança de estado, mudança de cidade. Alguém que morava no interior de Minas, era um crente, ia para a igreja, aí veio para o Rio de Janeiro, virou casaca, mudou de vida, porque mudou, porque agora eu sou livre, agora eu tenho dependência. Existem algumas coisas que causam uma mudança na jornada, que faz a pessoa mudar o comportamento por causa desse baque, desse gatilho que aconteceu.
Foi isso que aconteceu com Joiada. Ele sentiu uma mudança muito grande. Só que de vez dele manter viva o legado que ele aprendeu, e ele teve base, ele teve fundamento para aprender, mas de vez dele crescer e aprender esse fundamento, ele decidiu mudar de vida, a ponto dele ter um pecado ali. Porque eu acho que Joiada, ele perdeu uma grande chance de fazer a diferença. Mas deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Olha para mim. E aqui, pastoral. Quando Joás entendeu que precisava realizar uma obra com um templo que estava abandonado, ele trouxe o povo de novo para a fidelidade. E eu preciso fazer esse parêntese. Todo reavamento espiritual, ele começa na fidelidade. Geralmente, quando uma pessoa se afasta de Deus, a primeira coisa que ele deixa de ser é ser fiel. Principalmente, em várias áreas da vida, mas principalmente nos dízimos e ofertas. Porque ele acha que ele não precisa. Só que ele esqueceu quem deu para ele o dinheiro que ele tem. E isso é ingratidão. Então, quando Joás entende que precisava fazer uma reforma no povo, ele traz o povo de novo a voltar a ser fiel a Deus, a devolver de maneira correta. Porque tem gente que acha que pode enganar Deus. Só que, amigos, a fidelidade não é Deus que precisa. Ele não precisa de dinheiro, não tem dinheiro no céu. E se tivesse, não era real, pode ter certeza disso. Desculpa, mas agora, a grande questão é que Deus precisa saber até onde você está disposto a ser mordomo de Deus na sua vida. Eu acho que tem muita gente que precisa voltar para Deus e voltar a ser fiel a Deus. Lá vem o pastor falar desse assunto. Eu estou preocupado com você. E você sabe que às vezes você precisa voltar a acertar a sua vida com o Senhor. E essa é uma área que precisa também ser observada. Fechei parêntese e vou para a terceira lição. Primeira lição: Deus tem pressa? Sim ou não? Pressa em quê? Segunda lição: Joás precisava acreditar na sua. Você acredita na sua? Você acredita que você tem uma missão? Porque eu acredito que eu tenho uma missão. Eu acredito que eu estou no Rio de Janeiro por uma missão. E eu acredito que quando Deus quiser que eu não esteja mais aqui, também é por uma missão. Eu acredito na missão de Deus. E acredito que o Senhor, Deus, poderia ter levantado qualquer um. Mas quando Ele chama alguém, Ele chama alguém para salvar. Começar salvando você. Mas a minha terceira e última lição é que você precisa começar a ter mais cuidado com aquilo que está tomando o lugar central na tua vida. Cuidado com duas coisas que parecem distantes de nós, mas que não têm sido. Cuidado com a idolatria e cuidado com a ingratidão. Eu acredito que ingratidão é pecado. O que Joás fez com Zacarias foi uma ingratidão com tudo que Joiada fez por ele, sim ou não? Mas só que nós temos sido ingratos com Deus, de tudo que Deus tem feito para nós. Amigos, acredite. Deus te chamou para viver uma vida de gratidão. Se você fosse mais grato, se você reconhecesse, se você contasse mais as bênçãos, a sua vida teria muito mais paz. Porque você iria entender que você tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas nós olhamos muito para as pequenas coisas e esquecemos de tão grandes coisas que Deus tem feito por você, querido. Mas cuidado com a idolatria. Nós temos colocado tantas coisas no lugar de Deus. Filhos queridos, cuidado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você com todo carinho e amor. Quando você for exterminar uma idolatria na tua vida, quando você for exterminar alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na tua vida, vá na raiz. Porque o problema de Joás é que ele foi exterminar a idolatria de Judá, mas deixou um cantinho. E o cantinho que ele deixou foi a destruição dele.
Então tem coisas que precisam ser destruídas por completo, senão vai destruir você. Quem bebeu e volta a beber, geralmente não volta com a bebida do bar, volta com a bebida que está em casa. Quem fumou e voltou, parou de fumar e voltou a fumar, geralmente volta a fumar com o cigarro que está escondido em cima do guarda-roupa, porque deixou um pedaço, porque deixou um ponto. Amigos, cuidado com aquilo que está tirando você do centro do plano de Deus para a tua vida. Mas mais do que isso, nunca se esqueça de que em tempos certos Deus tem mandado pessoas para te estender a mão, para te ajudar na caminhada, e Ele nunca vai deixar você. Nunca. Tinha salvação para Joiadas, para Joás, sim ou não? Quando os profetas foram enviados, se ele tivesse ouvido, tinha salvação. Se quando Zacarias tivesse enviado, ele teria ouvido, tinha salvação? Tinha, mas ele perdeu a chance porque ele pensou que não dava mais. Acredite, tem salvação para todos nós.